Essa é a TV Shopping e nós vamos conversar com o Sérgio Hertz, da Livraria Cultura. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Tudo jóia, Cláudio. Sérgio, esse é um mercado em profunda modificação, o mercado de leitura, o mercado de livros, né? E vocês têm uma fórmula que, a princípio, a gente entende como sendo uma fórmula um pouco conservadora. Lojas grandes, né, pontos caros, e normalmente em shopping centers, que não são os pontos mais baratos, e grandes volumes, grandes estoques. Como é que fecha essa conta no mundo em que se virtualiza? Na verdade, Cláudio, qual que é o papel da loja? É uma pergunta que a gente faz todos os dias na nossa cabeça. Por que um cliente hoje precisa de uma loja? Por que ele sai da casa dele e vai até uma loja? Ele tem todo o varejo hoje está no mundo online, com frete grátis, sendo que ele normalmente vai no shopping, você tem que pagar estacionamento. Então a loja tem que ser um ponto de atração, um ponto de entretenimento, um ponto onde o cliente goste de ir. E a gente, uma loja pequena, sofre muita restrição sobre isso. A gente tem que lembrar que o cliente, quando ele está no mercado online, ou no celular dele, no tablet dele, ele tem milhões e milhões de produtos na mão dele. Hoje uma loja com pouca produtos, pouca opção, pouca variedade, pode ser muito restritiva. Então, as nossas lojas seguem esse modelo. A nossa loja é um lugar de centro de entretenimento, de cultura, onde as pessoas vão muito mais para se divertir do que para comprar o produto. A compra passa a ser uma consequência. Elas vão para ver pessoas, elas vão para tomar um café, vão para fazer um concerto. Nós temos para ver um concerto, ver um show. Nós temos 7 teatros hoje na nossa rede, fora os outros auditórios que toda loja tem. Então, a gente faz a nossa loja ser um centro cultural de entretenimento, no conceito daquele que é muito usado lá fora pelo Starbucks, se não me engano, do third place, né? Você tem o seu trabalho, sua casa, os 2 principais lugares da sua vida, mas você sempre tem um lugar que é fora desses ambientes que você escolhe para frequentar com uma certa assiduidade. E é por isso que a gente faz a loja dessa maneira, nesse formato que a gente tem hoje. O livro, ele custa o mesmo preço, basicamente, em todos os lugares. Numa livraria pequena, numa livraria grande, com pequenas variações, eventualmente, podem existir. Agora, quando você põe entretenimento, você está dizendo assim, eu pus um teatro. Um teatro, a princípio, é custo, né? O ponto grande, a princípio, ele é custo. Muitos funcionários são custo. Essa pergunta que eu fiz para você, da equação, na verdade, como é que você faz a livraria ser um centro de entretenimento? Você consegue recuperar isso no volume? Sem dúvida, essa é uma pergunta completamente pertinente. A loja tem que ter um volume e tem que ter uma equação que dê rentabilidade. O que a gente questiona, por isso que a gente só abre lojas nas principais cidades, ou cidades onde tem um potencial relativamente grande, e o resto a gente investe no online. Uma das coisas que a gente se pergunta muito hoje no varejo, que o varejo, na minha opinião, deve se perguntar, é qual a quantidade de lojas correta. Porque, de uma certa maneira, a gente vê que existe sim uma sobreposição, principalmente no mercado americano e no mercado europeu, de muita loja, sendo que as pessoas estão migrando rapidamente para o mercado online. E uma coisa que às vezes a gente pergunta muito para empreendedores de shopping, tudo, nas aberturas, nos estudos de viabilidade, legal, essa área de influência primária e secundária, que é o principal fator de atividade para o lojista. Quantas pessoas compram online? Essa pergunta tem que ser informada para o lojista, porque vai influenciar diretamente na equação dele. E antes de abrir uma loja, a gente faz isso. A gente pesquisa porque aquela população pode ir no shopping, sim, frequentar para entretenimento, para cinema, para restaurante, mas menos para comprar. Então, nossas negociações são baseadas nessa estratégia de conhecer o comportamento do consumidor, do quanto ele está comprando no online, usando a loja como o fator de showrooming, né, que é esse termo, comprando até fora do Brasil, porque infelizmente hoje fora do Brasil está muito mais barato que aqui. Então, hoje nós temos uma concorrência internacional para o varejo. E o fator custo de ocupação, custo de mão de obra, isso tem que ser avaliado na pinça. Eu falo que custo é como unha, você tem que cortar toda semana. Agora, como é que... no começo se dizia o seguinte, a loja virtual ela é uma competidora direta da loja física. Depois, todo mundo começou a falar o contrário. Não é competidora. Ela muitas vezes se usa a internet para pesquisa e depois se vai à loja, a convivência, o brasileiro gosta, etc, etc. Agora você está falando uma coisa que é o seguinte, você procura saber quantos compram online num discurso de que, efetivamente, quanto mais online, pior para a loja física. É isso, não?
As lojas são complementares, elas nunca foram competidoras. Mas quando você faz a equação do que você vai... Porque parte do custo, grande parte do custo é aluguel, é percentual sobre faturamento, são essas métricas que os shoppings estão acostumados a usar, que a gente também está acostumado. E a viabilidade de uma loja, ela é diretamente proporcional à receita que você está originado naquele ponto. Uhum. Se a gente compara hoje a rentabilidade de uma loja, a rentabilidade do nosso canal online, a rentabilidade do canal online é muito maior. O que o varejo fez num certo ponto foi distinguir canais, o que é um grande erro de estratégia no meu ponto de vista, porque e isso acontece muito. Se criou o varejo online mais barato do que a loja física. E às vezes de varejistas com a mesma marca. Então esse varejista está dizendo para o cliente, olha, vir na minha loja é pior, você paga um pedágio. Certo. Isso vem prejudicando muito o varejo, porque o varejo disse isso para o consumidor final. E o varejo oferece frete grátis na internet e esquece que no estacionamento do shopping, na grande maioria das capitais, é pago. Uhum. Então o consumidor aprendeu que comprar na loja normalmente é desvantajoso. O que nós varejistas, eu falo varejistas multicanais, eu me incluo nesse jogo, a gente ensinou e a gente favoreceu, sabe quem? Os pure players da internet, aqueles que só têm operação online. Uhum. A Netshoes vende hoje o que vende de tênis, porque está cheio de loja em shopping mostrando o tênis para o usuário, ele testa na loja e vai comprar na Netshoes. A Dafit está vendendo roupa porque a gente tem que melhorar o que a gente entrega dentro das lojas, os pontos físicos, com experiência, com tudo isso, porque senão o online vai tomar conta e vai ser difícil pagar a conta porque o custo de ocupação cresce 10%, falando de GPM médio, o sindicato dá todo ano 8%, 9%, são aumentos reais acima da inflação que normalmente as mercadorias não conseguem acompanhar. Não acompanham. Uhum. Então, é uma equação difícil e que os lojistas e os shoppings vão ter que trabalhar muito junto para viabilizar, no geral, os shoppings no Brasil, que, na minha opinião, agora, nesse crescimento todo que a gente teve nos últimos anos, tem um boom aí de shopping que vai ter que ser discutido. Existem redes de livrarias, principalmente as franqueadas, que têm um número grande de lojas, né? Vocês nunca pensaram em financiar o crescimento da rede de vocês com a poupança de terceiros via franquia ou uma abertura de capital para se associar ao mercado e crescer de uma forma maior? A gente já estudou isso, mas quando a franquia no Brasil, até pela legislação, quer dizer, cada loja é uma empresa diferente, cada loja trabalha com instituições, vamos dizer, diferentes. Então você perde no sistema de franquia toda aquela integração que é a integração multicanal ou o relacionamento omnichannel, que é esse que se fala muito em dia, né? Você comprar no canal web e retirar na loja, trocar em qualquer loja, a empresa é uma só. Uhum. No sistema de franquia você não faz isso. Certo. Então, do nosso ponto de vista, o sistema de franquia ele é limitador hoje para esse consumidor completamente conectado, que está comprando pelo celular e quer retirar na loja, que está comprou na internet, recebeu em casa e quer ir passar na loja mais próxima para fazer uma troca rapidamente. Uhum. Porque são empresas completamente diferentes, de donos diferentes, de pessoas jurídicas diferentes, que têm relações comerciais de compra e venda e não simplesmente uma empresa única está vendendo para um cliente. Então, a franquia acaba sendo um limitador. A gente falava até um pouco antes da entrevista a relação de preço entre um livro online e um livro físico, né? E que você é muito questionado a respeito do preço do online, que supostamente deveria ser mais barato, ou bem mais barato do que o livro físico. Por que isso não acontece no Brasil? Eu acho que como o trabalho de publicação de uma editora é um negócio como qualquer outro, que o editor ele exige retorno, ele precisa de retorno, ele precisa investir. Normalmente os editores investem em direitos autorais, adiantam pagamento, essas coisas todas. O tipo de mídia que vai vender, se é via digital, se é via física, se é via um CD, se é na nuvem, eu acho que isso é o que menos interessa. O que mais interessa num negócio é a equação de a demanda via um canal digital, a demanda via um canal impresso, ou a demanda via qualquer outro canal. A previsão de faturamento ou a previsão de quantidade vendida por canal tem que fechar para você pagar a sua conta. E os preços são baseados em cima disso. O Brasil tem uma escala pequena de venda de livros. Uhum. Então, se você tira do impresso, leva para o digital, o editor tem que recuperar o dinheiro do mesmo jeito.
ele tem que receber os direitos autorais, pagar o autor. Então, os preços são parecidos, eu acho que nesse sentido, porque se a equação for muito diferenciada, eu ia vender 1.000 exemplares no físico, vou vender 800 no físico e 200 no digital. Essa conta, ela tem que fazer sentido para os dois lados, para estimular o negócio. Se não fizer, o editor não vai mais editar. Uhum. Então, a demanda não vai aumentar muito assim, eu não vou vender 1 milhão de títulos de um livro porque existe digital. Porque você precisa ter leitor para isso. Para a gente terminar, vocês têm lojas basicamente em shopping centers, né? Por quê? É o jeito que o brasileiro compra. Não, a gente não tem uma restrição, a gente acabou de abrir uma loja de rua novamente. Nós temos a nossa flagship aqui em São Paulo, que é no Conjunto Nacional, e abrimos no Rio essa semana, no centro da Cinelândia, ali no Rio, também uma loja de rua. E temos uma terceira, que é um anexo, no shopping em Recife. Minto. Temos 2 mais, que é em Recife e Fortaleza, são lojas de rua. Então, nós não temos uma restrição. Hoje é natural estar no shopping pelo modelo que o brasileiro encontrou para se desenvolver. A questão da facilidade, estacionamento, segurança, tudo isso ajuda no shopping. Sérgio, obrigado pela entrevista. Obrigado a você.